Fala concurseiro, fala concurseira, e aí, como vocês estão? Eu me chamo Lucas Santos, estarei ajudando os senhores aí nessa matéria aí muito interessante, criminologia, beleza? Sem muito lero-lero, sem muita trocação de ideia, já vamos para o vídeo, tá? E não se esqueça de curtir, comentar, ativa o sininho, tá? E isso daí ajuda bastante o canal a crescer, beleza? Vamos para o slide. Criminologia, vamos para a segunda aulinha, tá bom, senhores? Se você ainda não teve o contato com a primeira aula, é interessantíssimo você já dar uma olhadinha na aula, tá? Vamos ver aqui. Porque o que acontece? A criminologia é uma matéria, uma disciplina interligada. Se você não tiver essa basezinha, depois vai ter algumas terminologias que você vai sentir um pouquinho de dificuldade. E para você não ter essas dificuldades, deixar lacunas de aprendizado, é de suma importância que você venha ter esse cronograma aí de forma didática, de forma coerente, beleza? Então vamos voltar aqui para o slide, que é aula 2, vamos lá, criminologia moderna, e vamos iniciar a nossa aulinha. O slide, senhores, é para você ter mais uma ideia aí, para você anotar, tomar nota. Se você achar interessante o que eu estou falando, pausa o vídeo, anota, porque isso aí vai cair na sua prova, ou na fase da prova objetiva, ou possivelmente, se você vier a fazer uma prova oral, possa ser que venha a ser perguntado para você, tá bom? Vamos lá. A fase da criminologia moderna. A criminologia, quando é citado na fase pré-científica, senhores, ela vai se subdividir em duas fases, que ela vai ter a fase clássica, que pejorativamente quem vai utilizar essa terminologia é Enrico Ferri, só que ela é chamada de retribucionista. E a fase que é dita como uma pseudociência, tá? Você nem precisa se preocupar muito com isso, que é muito fácil de você compreender. O que acontece? Na fase relacionada à pseudociência, não tem uma base científica. Ela não tem como uma base uma teoria que se fundamente como uma ciência propriamente dita. Ou seja, se você não viu o vídeo 1, você olha lá, para ser considerado a ciência, ela tem que ter objeto de estudo, ela necessita ter uma finalidade relacionada a este estudo, ela deve ter método de estudo e o seu conceito propriamente dito, para ser considerado uma ciência, beleza? Aí, já coloquei aí, e a fase científica estaria já posteriormente o método empírico propriamente dito, que seria o quê? Seria a utilização de experiências de forma externa ao observador, que vem a ter conclusões através dos seus sentidos, tá bom? Vamos lá para o próximo slide. Então, vamos falar só um pouquinho de pseudociência de forma mais direta. O que acontece? Eu já coloquei no slide aí, eu não vou comentar o que está do slide de forma genérica. Vamos aprofundar um pouquinho, tá? O que seria a pseudociência que eu já falei? Não tem cunho científico, etc, etc. E quando a gente observa, tem um autor chamado Franz Joseph Gauss, que ele fala o quê? Ele começa a observar o crânio da pessoa relacionado com delitos. Ele tem uma teoria que estaria relacionado aos hemisférios do cérebro do indivíduo, onde estaria relacionado às ideias anímicas do ser humano, a perspectiva animalesca do ser humano. Então ele vai dar essa perspectiva do cometimento do delito, que não vai se fundamentar relacionado a uma ciência, tá? É importante que você venha entender que não está relacionado esse autor com Lombroso, que ele também vai estudar as perspectivas, as características físicas do indivíduo na ideia do cometimento do delito, tá? O Lombroso ele vai ter uma fundamentação científica. Esse aqui não, uma pseudociência, tá? Só um acrescento. Se você já viu aquele filme de Django, se eu não me engano, tem um cara que ele é o autor da Fazenda, que ele até é o autor Leonardo DiCaprio, ele faz esse papel. O que acontece? Esse cara está segurando um crânio e ele começa a falar lá com o personagem principal, o Django, sobre o cometimento de crime, tal, que o negro ele tem esse hemisfério, tal, que tem 2 furos, etc. Estaria fundamentado ali uma pseudociência, tá? Ali estaria relacionado à ideia da teoria de Franz Joseph Gauss, tá bom? Aí a frenologia que eu te falei, ó, que vai falar sobre o formato do crânio, as funções cerebrais, a tendência criminosa. Já coloquei aí mastigadinho aí na frenologia aí que se chama essa teoria, tá bom? Próximo slide. Outra pseudociência é a demonologia. Eu
relacionado aos demônios. Acreditava-se, olha só que interessante, que a prática do delito estaria relacionada a 7.000 demônios. E esses demônios, eles influenciavam a humanidade na prática do crime. Aí como que isso ocorria? Através da tentação e através da possessão. Ou seja, o indivíduo ele vai praticar um crime, mas propriamente ele vai ser possesso, ou seja, ele vai ficar endemoniado, entre aspas, e vai cometer o delito. Tá? E a tentação é o cara que ele vai ceder na prática criminosa, mas relacionado a uma tentação mesmo que ele vai ter ali no momento propriamente dito, beleza? Pseudociência, não se preocupe com esses pontos, mas é crucial que você venha entender. Você entendeu, vai bater o olho na prova e vai saber, tá? A fisionomia. A fisionomia também é pseudociência. Tinha uma teoria relacionada a Édipo de Valério, deixa eu ver, Édito de Valério, sim. O que acontece? Isso daí é uma crença do Império Romano, que na dúvida entre dois indivíduos, o mais feio era considerado criminoso. Olha só, para você ter uma noção como que seria uma pseudociência, não tinha base científica nenhuma. Isso daí era utilizada nessa teoria relacionada à fisionomia, tá bom? Quiser anotar algumas coisinhas aí importantes, tá? Mas não acredito que venha cair propriamente, de repente, numa prova objetiva, tá? Mas provavelmente, de repente, numa prova oral, onde a banca vai te perguntar, então é necessário sim que você tenha um conhecimento um pouco mais abrangente e venha chegar nas profundezas do conhecimento ao ponto de você exteriorizar tudo aquilo relacionado ao conhecimento, tá bom? Vamos lá. E vamos iniciar a escola clássica. A escola clássica, a escola propriamente retribucionista, tá bom? A escola clássica, ela vai ter alguns autores que você tem que ter em mente, que são, tem vários, tá? Tem vários, só que tem Francesco Carrara, Marquês de Beccaria, Cesare Beccaria, que o que vai acontecer? Ela tem algumas características. A escola clássica, ela vai ver propriamente o estudo voltado para o crime. O crime, ele é um ente jurídico. O crime, retificando, o método utilizado nessa escola é o método dedutivo, lógico. Ou seja, você se lembra do método dedutivo? Então, se você não se lembra, já vê lá a aula 1, tá bom? O que seria o modelo lógico-dedutivo? Vou só ampliar um pouquinho só para explicar para você. Isso daí você já deveria ter visto na aula 1, mas vou explicar de novo. O método dedutivo estaria relacionado de estudar uma premissa, é uma premissa propriamente dita, de você estudar uma ideia geral para você estudar um caso em específico. Ou seja, estaria relacionado a uma ideia muito mais demorada para chegar a uma conclusão propriamente dita. Agora, o método indutivo, você vai observar um caso em específico para você ter uma ideia geral, tá bom? Eu poderia te dar um exemplo propriamente relacionado ao crime. O crime, para você chegar a uma conclusão em específico do que é um crime, ele deve ter o quê? Uma explicação científica daquilo. Uma etiologia conceituada onde? Ali também na norma, estaria na norma, tipificada na norma, e também você explicar esse fato, não de forma isolada, tá bom? Então, ele pega esse fato, ele começa a comparar com vários fatos parecidos em determinados locais. Então, você chega a uma conclusão geral, entendeu? Método indutivo, você observa um fato em específico para chegar a uma ideia geral, tá bom? Vamos lá voltando para o slide. Escola clássica, eu já expliquei de forma aí tranquila para você entender que ela utilizava o método lógico-dedutivo, tinha o foco principal no estudo do crime, diferentemente da época do positivismo, né, que já vai estudar o crime, o criminoso, a vítima, o controle social também, vai estudar a fundo, aos poucos. Isso aí é de suma importância você já ter isso em mente. Algumas características aí coloquei aí, é bom você saber, teve influência do iluminismo, oposição ao absolutismo, valoração da razão humana. Beleza? Vamos para frente. As premissas da escola clássica. Ela tinha base em duas teorias. O justnaturalismo estaria relacionado dos direitos inerentes ao indivíduo, ou seja, os seus direitos já não estão baseados em normas escritas por homens. Você já tem esses direitos internamente, já são inerentes, sem precisar um Estado dar para você esse direito. Já o contratualismo, não. Isso daí vai ter uma base na ideia de Rousseau, né, que os seus direitos são acordos.
entre o Estado e o particular. Para o quê? Para não esbarrar em direito da coletividade, ou seja, você tem direitos a mais do que certo indivíduo. Não, para não ter esse choque de direito, então relaciona-se essa ideia do contratualismo, tá bom? Se dá interessante também você se ligar. Escola clássica. O criminoso, quando ele comete delito, ele é observado como o quê? Como um pecador. Ele teve o livre-arbítrio. Ele teve a possibilidade de cometer o mal ou não, tá bom? A responsabilização ali é baseada na moral, propriamente, tá? E eu coloquei aí para você anotar aí, e sem muito lero-lero, vamos para frente. Coloquei aí a responsabilidade do livre-arbítrio, já falei. Culpa moral. Tá, vamos para frente. Teoria da escolha racional. O que seria a escolha racional? Tem como autores ali o Cornish, né, e o Clarke, né? O que é interessante você observar? O criminoso ele vai basilar a ideia do cometimento do crime. Ele vai ver a desvantagem e a vantagem no cometimento do delito. Ele vai propriamente colocar ali numa balança. Por quê? Poxa, é vantajoso? Sim. Tem risco? Sim. Mas o risco é maior do que a possibilidade de ganho ou menor? Ele vai colocar ali na balança, tá bom? A teoria das atividades rotineiras já é cunhada por Felson, né? E tem a mesma base. O criminoso ele vai colocar isso na balança também, só que vai ter uma influência da escola de Chicago. Por quê? Porque não é somente a ideia do criminoso de chegar a cometer o delito e basilar nisso. Não, ele vai observar o ambiente. Então, o ambiente externo também tem a influência. O que acontece? Segundo essa teoria, para haver um cometimento de delito, deve ter um criminoso motivado. Ou seja, o criminoso ele tem que ter uma motivação para chegar à prática do crime. Ele não vai chegar fazendo o crime sem motivação, tá? Ele vai ver uma vítima em potencial, um alvo que não tenha vigilância, entende? Ou seja, para cometer o delito. Até então ele vai cometer o delito propriamente dito. Vamos aqui. Aqui, ausência de vigilância, beleza? Vamos lá. Esse daqui, um dos autores que eu mencionei, o Beccaria, né, que ele vai ver a possibilidade de ter um juiz imparcial para julgar os delitos. O crime, ele observa a ideia de humanização propriamente no cumprimento da pena, a pena ser uma ideia mais proporcional, tá? E a obra que ele vai criar, né, vai ser o autor da obra, Delitos e das Penas, tá? É interessante você saber essas obras que eu vou de mencionar, porque isso daí cai em prova, tá bom? Francesco Carrara é o autor que ele vai dar a base do crime ser observado como um ente jurídico, ou seja, você é o cara ali que vai infringir a norma, ele vai cometer o crime, melhor dizendo, ele vai de encontro ao ente jurídico de uma pessoa. Então ele vai dar essa base propriamente. Tem coisas que é só você ler, pegar, tem outras coisas que eu vou aprofundar um pouquinho mais. Aí o que acontece? O delito para ele é formado por duas forças, que é a força física, que é propriamente o movimento, e a força moral, tá bom? Já coloquei aí no slide, bem tranquilo, vontade consciente, liberdade, tá bom? Aí eu coloquei um resuminho aí para você já escrever, tá? Esse resuminho aí é muito importante, porque de todos esses pontos que eu dei uma comentada, se você não souber quase nada, esse resuminho aí já vai te ajudar pra caramba, tá bom? Então, senhores, muito obrigado. Essa foi mais uma aula 2 de criminologia. Curte, compartilhe, comente, ative o sininho. Isso daí é importante aí para o canal estar crescendo, e isso vai me motivar a criar mais conteúdos aí de qualidade, ajudando os senhores aí nessa disciplina, tá bom? Muito obrigado, valeu!